Quanto mais baixa a resistência do CI entre os pinos de alimentação e tender a zero, maior o nível do defeito que está acontecendo dentro dele. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio. Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, é claro que agora vamos pra cima. E eu vou colocar a ponta vermelha tocando no pino 16 do circuito integrado 4511 e a ponta preta tocando no pino 8. E aí o multímetro vai exibir uma resistência equivalente que ele vai detectar a interna desse circuito integrado pra gente analisar, tá? Inclusive, como eu estou usando essa ponta de prova, que ela tem a ponta bem fininha, você consegue fazer isso aqui, ó. Ó, você consegue colocar no protoboard, ó. Tá vendo, gente? Ó. Então, gente, vou tocar as pontas de prova aqui. Ponta vermelha no pino 16, ponta preta no pino 8, para ver se o nosso multímetro consegue exibir uma resistência interna equivalente desse cara lá no seu display, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês verem no nosso multímetro de bancada o valor, tá bom? Eu vou posicionar as pontas de prova, tá? Encostando uma ponta na outra, ele tem de marcar uma resistência próxima a zero. Muito bem. Agora vai encostar entre o pino 16 e o pino 8, lá do nosso circuito integrado, tá? Olha só, gente, 115 mega ohms, 114 mega ohms. Então, olha que resistência equivalente interna gigante entre o pino de alimentação positiva e o pino de alimentação negativa. Ou seja, lembra que eu tinha feito o cálculo com números redondos aqui para vocês entenderem, tá? Resistência elétrica interna equivalente do nosso CI, que tinha dado lá 1 mega ohm. Então, na prática, a resistência elétrica equivalente de todo o circuito integrado é muito maior do que aquilo que a gente preveu, tá? Então, 116 mega ohms. Anota aqui para mim no campo de comentários, tá bom, pessoal? Resistência altíssima. Inclusive, a gente pode considerar como se fosse uma resistência infinita. Tá bom? Se você pegar 5 volts e dividir por isso aqui, 100 mega ohm, vai dar um valor gigantescamente baixo de corrente elétrica. Tá bom? Ou seja, a corrente que ele precisa para funcionar é ultra mega baixinha. Tá bom? Então, uma outra coisa que eu quero que vocês anotem para mim aqui no campo de comentários, para mostrar que você está comprometido com o teu aprendizado, tá bom? É o seguinte, que a resistência elétrica entre os pinos de alimentação do determinado circuito integrado tende a ser de mega ohms, tá bom? A resistência interna entre os pinos de alimentação positiva e negativa de um circuito integrado tende a ser de mega ohms, milhões de ohms. Ou seja, essa é a resistência comum que a gente pode encontrar, tá bom? O que não é correto encontrar na prática, tá bom? É a resistência entre o pino de alimentação positiva do circuito integrado, entre o pino positivo e negativo, pouquíssimos ohms, tá? Então, anota aqui para mim no campo de comentários. Não é comum a resistência entre o pino de alimentação positiva e negativa do CI ser de dezenas até centenas de ohms. Isso não é comum, tá bom? Então, se você medir a resistência entre o pino 16 e o 8, que é o pino de alimentação positiva e negativa, e marcar, por exemplo, 100 ohms, marcar 70 ohms, automaticamente já pode representar que existe o quê? Uma fragilidade interna do nosso circuito integrado. Alguma coisa fez ele se sobrecarregar, sobreaquecer, fez com que ele entrasse em defeito, automaticamente ele apresentou essa baixa resistência. Tá bom? Então, se você medir a resistência entre o pino de alimentação positiva e negativa e der, por exemplo, abaixo de 100 ohms, automaticamente a gente já pode
falar que ele está em fuga. A alimentação está em fuga, tá bom? E existem dois defeitos que acontecem muito nos circuitos integrados, viu, gente? É ele estar em fuga ou estar em curto-circuito. É a alimentação dele estar com fuga de corrente ou em curto-circuito. Qual é a diferença das duas? Tá? Se você medir entre o pino 16 e o 8, ou seja, entre os pinos de alimentação positiva e negativa, e der abaixo de 100 ohms, então, por exemplo, deu 80, 70 ohms, tá bom? 30 ohms, até 10 ohms, tá? Por exemplo, tá? Você tem uma fuga de corrente, ou seja, ao invés de passar uma corrente baixinha, que é a corrente natural dele de funcionamento, vai passar uma corrente gigante por dentro dele, o que tipicamente pode fazer ele sobreaquecer, e isso só está mostrando que ele está queimado, que ele está com mau funcionamento, tá? Um curto-circuito é uma resistência próxima a 0 ohms. Então, se você medir entre o pino de alimentação positiva e negativa e dá próximo a 0, então 0, 1, 2, até 10 ohms tipicamente, tá? Se você tiver uma resistência até 10 ohms, você vai ter uma resistência de curto-circuito. E qual que é a diferença da fuga para o curto? Tá, gente? Você acabou de ver aqui no multinho de bancada da Rigol que a resistência natural do CI é de milhões de ohms. A gente pode considerar uma resistência infinita. Porque a corrente dele de funcionamento interno é baixa. Certo? Então, se você tem um defeito apresentado no CI, esse defeito, o início dele é representado pela fuga. Então a resistência dele vai diminuindo gradativamente. Então, a partir do momento que o sistema interno dele vai gerando defeito, vai gerando uma queima-bola de neve da sua arquitetura interna. Ou seja, essa resistência que é de mega ohms vai diminuindo para quilo ohms, depois diminuindo para alguns ohms até zerar. Então, quanto maior é o nível do defeito que ele está apresentando, maior a queima que está sendo apresentada, mais a resistência dele tende a ser baixa. Então, quais são o passo a passo dos defeitos que acontecem nos circuitos integrados geralmente? É assim, ó, mega ohm normal. Se você tiver de quilo para centenas de ohms, automaticamente já apresentou falha, a alimentação dele está em fuga. E de centenas para no máximo 0 ohm, né, que basicamente é a resistência mínima que pode apresentar, tá bom? Você tem a característica de curto-circuito. Então, anota aqui para mim no campo de comentários, quanto mais baixa a resistência do CI entre os pinos de alimentação e tender a 0, maior o nível do defeito que está acontecendo dentro dele. Olha só que top de linha incrível esse som. Você sabia dessa informação? Se você já sabia, deixa a hashtag já sabia, se não, mais uma que você aprendeu, escreve a hashtag dica top do professor Rodolfo. Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies? Galera, já crava o dedo no like, se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIL5. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai encontrar os distribuidores Rigol no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais com descontão, cupom EFÁCIL5, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem outros links sensacionais aí para vocês também. Combinado? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e é claro, vamos pra cima. Tchau, tchau!